Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Iremos tratar a respeito de misturas de tanque. Sempre há uma discussão bastante ampla com relação a isso, uma vez que hoje essas misturas de tanque elas são proibidas. Entretanto, 98% das aplicações elas são realizadas com relação à mistura de tanque. Nos últimos anos houve uma grande atuação na tentativa de permitir que essas misturas de tanque elas sejam permitidas. Entretanto, o resultado final foi uma normativa que não deixa claro a respeito das misturas de tanque. Então, vocês podem verificar aí na capa de uma revista, né, se é a questão do fim do tabu ou não, né? E quem sai perdendo é a sociedade de modo geral. Quando nós comparamos uma bula de um herbicida no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, a diferença do número de informações ela é gritante. Então, se pegarmos o herbicida cobra, que tem o mesmo nome comercial nos Estados Unidos, também cobra, né, que é o herbicida Lactofen, que é um herbicida inibidor do Protox. Lá na bula dos Estados Unidos, existe uma série de informações técnicas por cultura ou por planta daninha com relação à mistura de herbicidas. Em que casos eu posso misturar, em que casos eu não posso misturar, né, em que doses eu posso misturar. E infelizmente no Brasil nós não temos isso na bula. Muitas vezes o agrônomo ele não tem condições técnicas de verificar se aquela mistura de fato para aquela espécie de planta daninha vai ser sim ou não efetiva, né? E além disso, o engenheiro agrônomo ele não pode registrar essas misturas, né, no receituário agronômico. Então existe uma grande discussão a respeito disso. Então nessa aula de hoje, nesse encontro de hoje, né, o que nós veremos? Nós veremos os tipos de interação nas misturas, certo? E também uma série de exemplos práticos da mistura de agrotóxicos. Bom, quais que são os problemas das misturas? Algumas dessas situações nós já visualizamos no encontro passado, tá? Mas algumas delas são inviabilização da aplicação ou inativação do ingrediente ativo. Uma situação que nós já acompanhamos através de fotos no encontro passado é a questão de formação de precipitados, sedimentação, separação de fase, né? E uma coisa importante, né, que leva a essa questão de problema nessas misturas é a questão de solubilidade, complexação entre diferentes produtos, né? A questão de carga iônica, quando ocorre a dissociação desses ingredientes ativos dentro da calda, são aspectos que têm que ser levados em consideração na questão das misturas. Um exemplo clássico é a questão do pó molhável, uma formulação que nós tratamos no encontro anterior, que é a pior formulação possível de se trabalhar numa mistura de tanque, né? Quando ela é adicionada juntamente com concentrado emulsionável, existe a tendência de incompatibilidade física, como foi visualizado em algumas imagens do encontro anterior. Com relação às interações nas misturas, nós temos a questão do efeito sinérgico, né, onde o efeito da mistura é maior que a soma dos efeitos isolados. Então vamos imaginar que nós temos um herbicida que tem 20% de efeito numa planta daninha e o herbicida B tem 30%, né? Na somatória 20% mais 30% é 50%. Entretanto, quando eles estão juntos, o controle vai para 90%. Então, este é um efeito sinérgico, ou seja, 1 mais 1 igual a 3. Nós temos o efeito aditivo, né? Agora imaginando uma outra planta daninha, né? O mesmo herbicida lá, um causa 20% do controle, o outro causa 40% do controle. Quando eu uso os dois em conjunto, eu consigo ter um controle de 60%. Então, este é um efeito aditivo. Um se somou ao outro. Né? E ainda, a pior situação possível é o efeito antagônico.
aonde, por exemplo, um herbicida pode controlar 20% daquela planta daninha, o outro herbicida controla 80%. Entretanto, quando eu uso os dois, o controle cai para 50%. Ou seja, aquele herbicida que isoladamente controlaria 80% passou a controlar no máximo 50%. Então, este é o efeito que não é desejado, é o efeito antagônico. Nós podemos adicionar ainda outra situação, né, de um efeito neutro, aonde numa determinada situação o herbicida A tem 0% de controle e o herbicida B tem 80% de controle, né? Eu faço uma mistura para ampliar espectro, né? O herbicida é 0% naquela espécie, mas numa outra espécie ele controla 90%. E aí eu junto os dois, né? E um não interfere no outro, e aí ele continua, né? O herbicida B continua controlando 80%. O herbicida A que você adicionou para uma outra espécie, né, não vai ter efeito com relação àquele herbicida naquela espécie. Então aí eu tenho um efeito neutro. Mas o que se busca sempre numa mistura, né, é o efeito sinérgico ou, em muitos casos, ampliar o espectro de ação. Então, basicamente, um herbicida ele vai controlar a planta daninha de folha estreita, e aí eu adiciono o outro que vai controlar plantas daninhas de folha larga. Nós podemos verificar no exemplo. Então, aqui nós temos um trabalho publicado na Revista Brasileira de Herbicidas, que trata a respeito da mistura do flumioxazin, um inibidor de protóquis, com o glifosato, um inibidor de PSPS. Em doses distintas, né? O flumioxazin em 0,025 gramas de ingrediente ativo, né? Quilogramas de ingrediente ativo por hectare, e o dobro da dose. E o glifosato, né? Com 1,08 kg por hectare de equivalente ácido, né? E aqui com 1,44. Então aqui é um exemplo do glifosato onde ele tem equivalente ácido e o flumioxazin ele não tem equivalente ácido. Só com relação, né, tocar nesse assunto para linkar com o encontro anterior. Vamos pegar aqui as diferentes épocas de controle, né? Mas com em torno de 29 dias a gente já tem uma boa ideia de como é que é o comportamento desses herbicidas. Então, quando eu uso o flumioxazin de forma isolada, né, basicamente eu tenho aqui entre 11% e 15%, correto? Quando eu uso o glifosato de forma isolada, eu tenho em torno de 93% e 95%. Quando eu junto os dois, eu tenho aí 98% e 99% de controle. Ou seja, aqui basicamente o efeito aditivo é muito baixo. Eu passei aqui de 98,5 na maior dose para 98,5 e aqui eu continuo na dose alta com 98,5. Então é um efeito neutro. Se eu pensasse só na questão do controle, se o meu único problema fosse o picão preto, não teria por que adicionar o flumioxazin pensando no controle pós-emergente, o que foi avaliado aqui. Se fosse a questão do efeito pré-emergente desse herbicida, que inclusive ele tem, né, não vamos entrar nessa discussão agora, seria outro cenário. Mas pensando só no efeito pós-emergente, não haveria necessidade. Então isso aqui seria, na maior dose, um efeito neutro, né, e na menor dose não chega a ser um efeito totalmente aditivo, né, porque eu tenho aqui 93%, certo? E eu tenho aqui 11%, então eu teria que chegar a 100%. E eu não consigo chegar a 100%, tá? Avaliando aos 29 dias. Certo? Mas quando eu mudo de planta daninha e vou para a trapoeraba, aí tem um cenário bem diferente. Né? A trapoeraba é uma planta daninha de difícil controle, naturalmente ela é tolerante ao glifosato. Então, quando as plantas são grandes, o glifosato já não controla, então é uma planta tolerante. Né? Desde quando o glifosato foi inventado, o glifosato nunca funcionou direito para a trapoeraba. Mas olha que interessante, vamos pegar os mesmos 29 dias. Quando eu uso o flumioxazin de forma isolada, correto? Eu tenho em torno de 11% de controle. E quando eu uso o glifosato de forma isolada, eu tenho em torno de 38% de controle. Entretanto, quando eu associo flumioxazin
com glifosato, né? Se olhar aqui, flumioxazina mais glifosato, salta o controle para 86%. Então, se eu somar aqui 38, vamos arredondar para 40, mais 10, eu teria 50% de controle. Entretanto, eu tenho um efeito sinérgico, né, porque eu estou controlando aqui 86%. Então, isso aqui é um exemplo de efeito sinérgico em relação a um efeito neutro. Além disso, nós temos uma série de exemplos de sinergismo, né? Aqui falando em ingredientes ativos, o isoxafutole com atrazina, o metribuzin com clomazone, o saflofenacil com metribuzin, glifosato com os inibidores da SSase, glifosato com 2,4-D, são uma série de eventos sinérgicos, né? Onde 1 mais 1 é igual a 3. E nós também temos alguns eventos antagônicos, né? Nós temos a questão do paraquat com o MCPA, né? Agora o paraquat ele foi banido, mas nós podemos usar ele como exemplos para vários fatores que podem estar associados aí ao comportamento dos herbicidas. Também a questão dos inibidores da LS com 2,4-D, né? Imazaquim, enfim, né? Outro exemplo, trifluoralino com diuron, ou no geral, né, produtos de contato com glifosato, principalmente aqueles produtos que têm um efeito rápido, como por exemplo o paraquat tinha, né? Então, na tendência de produtos de contato com glifosato, essa é uma situação que pode fazer que se tenha efeito antagônico. Lembrando que aqui são alguns exemplos de interação entre herbicidas, mas nós também temos a interação entre herbicidas e inseticidas. Então, um exemplo muito conhecido na agricultura é a questão da intoxicação do milho quando aplicado o nicosulfuron, que normalmente é seletivo ao milho, mas quando ele é aplicado junto ou muito próximo com outro herbicida, com inseticidas da classe organofosforato. Também nós temos outros exemplos, né, de dois inseticidas, mas aí é num sentido benéfico, que é o furate e o disulfulton, que eles são protetores, eles são safeners do algodão, a intoxicação do clomazone. Então, esse é um conceito bem interessante, né? Existe muita pouca informação, aquilo que tem a indústria mantém em segredo, né? Uma vez que isso é um segredo industrial. Então, se eu usar o clomazone na cultura do algodão, sem a presença do safener, esse algodão vai sofrer intoxicação pelo clomazone. Entretanto, quando eu faço um tratamento e uso esses safeners, esses protetores, né, o que acontece? O algodão deixa de sentir a presença do clomazone. Então, o clomazone deixa de ser tóxico e continua fazendo efeito sobre as plantas daninhas. Tá? Então, esse é uma outra situação bem interessante. Também tem um inseticida chamado Terbufos, né? Que ele também é protetor do milho, a intoxicação por clomazone. Se eu uso o clomazone no milho, o milho morre. Entretanto, se eu protejo, né, esse milho anteriormente ou juntamente com uma aplicação de Terbufos, ele acaba sendo o clomazone seletivo ao milho. Nós temos um exemplo bem interessante aqui, onde uma nossa aluna fez um trabalho de conclusão de curso. Ela utilizou uma formulação, né, que possuía um safener. Né? Então, aqui nós temos um milho. Né? Esse milho aqui ele é naturalmente tolerante ao nicosulfuron. Então, aqui foram usadas duas marcas comerciais de nicosulfuron, Ascente e Samson Evo. Né? Existe uma marca de Samson que é uma marca de nicosulfuron que se chama Samson, e esse é uma nova versão, né? Evo deve vir de Evolution, aonde tem um safener. Então, normalmente, a maioria dos híbridos são tolerantes ao nicosulfuron. Entretanto, quando eu aumento a dose de nicosulfuron, né, para o dobro da dose, o transpasse de barra, ou utilizo esse nicosulfuron muito próximo do inseticida organofosforado ou próximo à aplicação de ureia,
eu posso ter uma fitotoxidez elevada no sulfuron na cultura do milho. Então, a Rafaela fez esse trabalho, onde que, numa situação aqui, ela fez a aplicação de Ascent 80 gramas, que é um produto WG, né? E juntamente com o Malation, que é um inseticida organofosforato. E aí o Ascent 80 gramas corresponde a nicosulfuron 60 gramas. E vocês podem ver aqui na linha de aplicação, né, o milho bastante intoxicado. Aqui nesta outra imagem, é o mesmo experimento, aí ela utilizou o Sanson Evo a 1,5 litros por hectare, que corresponde às mesmas 60 gramas, né, juntamente com o Malation, que é um inseticida, né, que causa incompatibilidade com relação a, não de cauda, né, mas incompatibilidade com relação à forma que o milho faz a detoxificidade, a detoxificidez, detoxifica esse nicosulfuron dentro da planta. Então, quando eu vou naturalmente usar o nicosulfuron e vou usar Malation, eu tenho que ter um período de 7 dias de distância. Também mesma coisa, se eu vou usar nicosulfuron, mesmo o milho sendo tolerante, e eu fiz a aplicação de ureia ou farei a aplicação de ureia, eu tenho que esperar um intervalo de 5 dias, senão essa ureia começa a ser tóxica para o milho, ou esse nicosulfuron vai ser tóxico, ou esse Malation vai ser tóxico. Então, isso são pontos importantes. E o fato aqui, nessa questão do Sanson Evo, possuir um safener, vocês podem ver que o milho ele não está sentindo a toxidez, né, quando comparado aqui a esta situação. Nesse caso em específico dessa imagem, se ela não tivesse colocado o Malation, normalmente nós não veríamos essa fitotoxidez, já que esse milho é tolerante, né? Mas no caso, como foi adicionado o Malation e não tem o safener, então a planta acabou sentindo. Basicamente, isso acontece por quê, pessoal? O milho ele pode sobreviver a um determinado composto exógeno, como herbicida, de várias formas. Uma dessas formas é metabolizando o herbicida antes que ele chegue até o local de ação. Entretanto, um fungicida, um inseticida ou até uma dose alta de ureia também podem ser tóxicos para a planta. E no caso do Malation, o Malation ele é seletivo ao milho, né, porque ele é detoxificado. Mas ele é detoxificado pelo mesmo caminho que é detoxificado o nicosulfuron. Então, quando eu uso o nicosulfuron e o Malation muito próximos, as enzimas presentes na cultura do milho, elas não conseguem, de forma efetiva, degradar todo aquele ingrediente ativo. É como se eu estivesse usando uma dose dobrada do herbicida, e aí as enzimas não dão conta de degradar todas aquelas moléculas do ingrediente ativo antes que eles cheguem no local de ação. Tá? E aí, quando eu tenho um protetor, de certa forma, esse protetor ele estimula, tá, com que a planta faça a expressão de genes relacionados que vão criar essas enzimas, né? Então, no final, o resultado final é uma maior produção de enzimas que vai conseguir, de forma efetiva, metabolizar esse herbicida. Então, é um cenário bem interessante. E essas enzimas, elas são do tipo P450. Tá? São enzimas que têm a capacidade, né, é uma família gênica, tem mais de 1000 tipos de enzimas que detoxificam diferentes compostos. Os humanos têm enzima P450, as plantas têm bactérias, fungos, né? Animais, de modo geral, todas elas têm esse tipo de enzima. Tá? Bom, então aqui alguns resultados desse trabalho da Rafaela, né? Uma situação bem interessante aqui, a questão de fitotoxicidade, correto? Ela utilizou um híbrido tolerante ao nicosulfuron, essa aqui foi a avaliação realizada aos 28 dias. Né? Então, aqui ela tem 4 tratamentos. Né? Então, aonde que eu tenho só o nicosulfuron, que é aquele que não possui o safener. Né? Eu tenho uma outra formulação
aqui da bolinha branca, que é o Nixofuron, desculpa, é esse Nixofuron aqui, né, sem o safener mais o Malathion. E no triângulo, né, então nas bolinhas o Nixofuron não tem safener, e nos triângulos o Nixofuron tem o safener, tanto sem o Malathion quanto o Malathion. E olha que interessante, né? Então, como o híbrido é tolerante, quando ela usou só Nixofuron, olha o que acontece, a fitoxicidade do Nixofuron está lá embaixo, correto? Quando ela usou o Nixofuron mais safener, que é o triângulo para baixo, ele está justamente bem junto aqui com as bolinhas pretas. Nós não conseguimos distinguir, porque também, obviamente, né, foi zero, porque esse híbrido ele é tolerante. Entretanto, olha aqui que interessante, quando eu uso o Nixofuron sem safener com Malathion, bolinha branca, e eu vou aumentando essa dose de 0 a 60 gramas de ingrediente ativo por hectare, olha o que acontece. Eu chego a ter na maior dose em torno de 60% de fitoxidez. Né? Enquanto eu tenho aqui no triângulo branco, eu tenho o Nixofuron mais safener mais Malathion, né? o aumento de dose chega ao máximo aí 10%. Né? Então, basicamente, o que me diz aqui essa regressão, né? Ela me diz o seguinte, a cada grama, quando eu não tenho safener, estou aplicando com Malathion, na dose de 1 litro por hectare de Malathion, cada grama de Nixofuron dá uma fitoxidez de quase 1%. Né? Enquanto que aqui, nesse caso, quando eu tenho safener, cada grama de Nixofuron acaba dando uma fitoxidez de 0,19%. Então aqui eu tenho quase 1% e aqui eu tenho 0,2%. Por isso que eu tenho inclinações diferentes. Tá? Quando eu vou verificar se essa fitoxidez reduziu produtividade, né, nós temos aqui um fato bem interessante, né, que a questão de grãos por fileira, conforme eu aumento a dose, só foi significativo quando eu não tinha o safener, ou seja, quando eu tenho Nixofuron mais Malathion e eu não tenho o safener junto e vou aumentando a dose de Nixofuron, eu começo a reduzir grãos por fileira. Então, basicamente, a cada grama de Nixofuron, eu reduzo aí 0,09 grãos por fileira. Então, ou seja, a cada 10 gramas de Nixofuron, eu reduzo 1 grão por fileira. Tá? E aqui, quando eu penso em produtividade, também o aumento de dose só afetou a produtividade quando era o Nixofuron junto com o Malathion sem safener, né? Onde que ela foi significativa aqui e basicamente me diz que, né, cada grama de Nixofuron reduziu 52 quilos por hectare. Então, esse é um fato bem interessante. E aqui, nesse caso, fica bem interessante essa situação, porque daí agora eu saí anteriormente do exemplo de um híbrido que era tolerante ao Nixofuron para um híbrido que não é, ou seja, esse híbrido normalmente, está aqui no caso, né, usando Sanson 1 litro por hectare, ele dá uma fitoxidez bastante elevada. Então, basta eu comparar esta parcela aqui com as parcelas do lado. Fica bem nítido o efeito tóxico, né, do Nixofuron num híbrido que não é tolerante. E aí, nesse mesmo híbrido que não é tolerante, usou a mesma dose de Sanson, né, só que o Sanson Evo que tem o safener. Então, aqui agora você não vê o efeito nesse cenário em função do safener. Tá? Bom, nós também temos as interações entre herbicidas e fertilizantes, né? Com relação, principalmente quando eu tenho muitas vezes adubos foliares de baixa qualidade, de empresas não idôneas, empresas pequenas, né? Onde muitas vezes eles só utilizam resquícios industriais, não faz nenhum tratamento, né? Não são produtos quelatizados, pode ter um efeito muito grande sobre herbicidas, principalmente herbicidas
que ocorrem em dissociação, como o glifosato e o 2,4-D. Então aqui um exemplo do molibdênio, que tem um efeito, daí no caso aqui aditivo, né, com fluazifop mais fumezafem, bentazon, fumezafem e mazanox. Né, um efeito benéfico, ou seja, quando utilizo em conjunto melhora o efeito dos herbicidas, provavelmente porque o molibdênio possa aumentar a absorção deles. Né. E também um outro efeito aditivo é dos sais nitrogenados, por exemplo a ureia. Quando eu utilizo ureia na cauda, né, principalmente com esses herbicidas que dissociam, como o picloram, 2,4-D e glifosato, né, como exemplo, o sal nitrogenado ele quelatiza cátions que estão na cauda. E aí esses cátions não competem pelo equivalente ácido com o sal isopropilamida, com o sal de potássio, né? Então esse é um evento benéfico. Além disso, o efeito aditivo se dá porque a planta é muito permeável para compostos nitrogenados e daí nesse cenário esses herbicidas entram junto, né? Uma vez que o nitrogênio, esses sais nitrogenados têm uma boa facilidade de penetração na planta. Tá? O que temos que cuidar um pouco é com relação, quando eu faço essas misturas, né? Muitas vezes, principalmente misturas de herbicida, é com relação à seletividade. Nós estamos utilizando aqui como imagem, como referência aqui a cultura do algodão, né? Onde que a cultura do algodão tem um evento transgênico que foi inserido um gene chamado PAT, né? Esse gene ele confere resistência a um herbicida chamado glufosinato. Então, aqui é um exemplo, né, quando eu tenho a aplicação do herbicida glufosinato, 500 gramas de ingrediente ativo por hectare, ele aplicando uma vez, duas vezes e três vezes. Né? E aqui eu tenho uma associação em duas doses, né, a dose de 42 e 56, de um herbicida que é bem específico da cultura do algodão, que se chama o Piritiobac. Então, olha aqui, vamos pegar só a questão do glufosinato por enquanto. Aqui é a produtividade em arrobas por hectare, conforme eu vou fazendo aplicações sequenciais. Eu faço uma aplicação no algodão, aquele mesmo algodão recebe uma segunda, e aquele mesmo algodão ele recebe até 3 aplicações de glufosinato nesta dose aqui. Então, basicamente, eu não tenho alteração, né? Eu passo aqui de 278, 279, 278 arrobas por hectare. Tá? Entretanto, quando eu faço a adição, né, do Piritibac, numa aplicação eu tenho 276 arrobas, aí eu tenho 265 e aí eu tenho 259. Então aqui, né, o teste de Tukey, aqui no caso foi o teste de Dunnett, né, eles nos mostram que tem uma diferença, né, aqui entre uma aplicação e 3 aplicações. Ou seja, com 3 aplicações, começou a reduzir a seletividade desse herbicida sobre o algodão, afetando a produtividade dessa cultura. E aí, quando eu aumento a dose para 56, o comportamento dele é muito parecido. Né? Basicamente, eu não tenho diferença entre 42 e 56 gramas, mas o comportamento é o mesmo. Então, tem que cuidar disso. Na cultura da soja, nós temos alguns exemplos, né, de injúrias causadas por herbicidas seletivos, né, principalmente quando ocorrem essas misturas. Então, aqui nós temos uma injúrias causada pela mistura de glifosato com cloranzulam. Aqui vocês têm a quantidade de ingrediente ativo que foi, né, porque a injúria ela está diretamente relacionada com a dose que se é utilizado. Né? Então aqui são pontos importantes. Então aqui com cloranzulam, que é um herbicida inibidor da LS, né, e PSPS, inibidor da enzima PSPS com inibidor da LS. Né? Então nós podemos ver os efeitos. Né? Esse herbicida aqui se chama Pacto. Aqui na imagem B nós temos glifosato com fomezafem. Então fomezafem é um herbicida que está agora sendo muito utilizado para a cultura na soja, para o controle de caruru resistente
a glifosato e LS. Então, quando o fomezafem naturalmente ele tem um efeito tóxico, tá, na planta, não chega a matar, mas quando eu associo ele com glifosato, eu posso deixar essa injúria mais intensa, né? Aqui na letra C, nós temos e o fomezafem é um inibidor de protox. Aqui, na letra C, nós temos, na figura C, nós temos outro inibidor de protox, que é o lactofen, que é aquele exemplo que eu dei com relação ao herbicida cobra, né? Quando vocês compararem uma bula do herbicida cobra no Brasil e nos Estados Unidos, vocês vão ver essa diferença, tá? Inclusive, o cobra ele é menos utilizado na soja, porque vocês podem ver que ele é mais agressivo, o nível de injúria dele é maior do lactofen quando se compara ao fumezafem, certo? Aqui nós temos uma mistura de glifosato com clorimuron, né, sendo tóxica para a cultura da soja. O clorimuron, o exemplo, pode chamar de um herbicida classic, é um Dornelles, o fumezafem tem o Flex, tem o Cardial e o lactofen Cobra, são alguns exemplos, né? Ainda nessa linha, nós temos o glifosato com o Famiclorac, que é um herbicida que quase não tem, também é um inibidor de protox, que basicamente não está mais em uso no Brasil. Nós temos o glifosato na figura F, né, o glifosato com o bentazon, tá? Então, o bentazon Basagran é um inibidor de fotossistema 2 que começou a ser utilizado de novo essa safra agora. Vocês devem ter visto algum vídeo aí no WhatsApp, né, mostrando aí o efeito do Basagran aí, entre 1 litro e 1,3 litro e o efeito em buva, né? Aqui também temos o efeito de glifosato com imazethapir, né, sendo o imazethapir um inibidor de ALS, e por fim aqui o glifosato sendo utilizado de forma isolada, né, principalmente nas primeiras gerações de cultivares RR, onde ainda havia um efeito tóxico sobre as plantas, visível, né, sobre as plantas de soja, certo? Então esses foram alguns exemplos que nós vimos aí a respeito de efeitos, injúrias, né, causadas por herbicidas. E o interessante, pessoal, que já vai ficando de dica para as próximas aulas, né, onde a gente pode ver diferenças de efeito entre herbicidas sistêmicos e herbicidas de contato. Então, basicamente aqui, nós temos inibidores de LS, cloranzulan e clorimuron, né, e temos efeitos inibidores de protox, fumezafem e lactofen. Então, aqui vocês estão vendo efeito em folhas novas, porque são herbicidas sistêmicos, ou seja, eles são absorvidos pelas folhas, eles são translocados pelos vasos condutores, e principalmente de floema, né? E chegam nas folhas novas e lá eles mostram os seus sintomas. Já os herbicidas de contato aqui, inibidores de protox e também aqui, né? O fumiclorac também é protox, e o bentazon, que em pós-emergência também tem efeito de contato, você vê o efeito nas folhas velhas, porque são as folhas que recebem o produto, absorve e não transloca. Ele tem efeito imediato, né, nos primeiros dias, nas folhas que receberam o produto, então, que são as folhas velhas, né? E aqui nós temos um outro ALS, que é o imazethapir, assim como o cloranzulan e o clorimuron, né? Apesar de ter um outro grupo químico, mas também inibe a enzima LS, também é sistêmico, né? Assim como o próprio glifosato também é sistêmico, ele não tem efeito de contato, então eu sempre vou ver o efeito nas folhas novas e não nas folhas velhas, certo? Bom, o que fica, né, de resumo, né, desse nosso encontro, né, principalmente entender os tipos de interação nas misturas, o que é um sinergismo, né, o 1 mais 1 igual a 3, né, o aditivo 1 mais 1 igual a 2 e o antagônico 1 mais 1 igual a 1 ou igual a 0,5 ou igual a 0. Né? Então esse é o efeito antagônico. E lembrando que muitas vezes eu faço as misturas para aumentar o espectro. Pegar folhas estreitas, folhas largas, né? O herbicida A vai bem para aquela espécie que eu tenho na área,
né? Mas não vai para outra espécie que eu tenho. Então, eu tenho que adicionar um outro herbicida para pegar aquela espécie que o herbicida A não pega. Tá? O ideal, obviamente, é encontrar um herbicida, um único herbicida, que pegasse aquelas, né, controlasse aquelas duas espécies. Mas nem sempre isso é possível. Tá? E também é muito importante esses exemplos práticos da mistura de agrotóxicos, né? Principalmente a questão do nicosulfuron na cultura do milho. O milho é uma cultura que está ganhando cada vez mais espaço na nossa região, né? Principalmente em função do mofo branco. O produtor tem optado em fazer a rotação de culturas e uma informação muito importante é aqui, quando eu utilizo o nicosulfuron, eu tenho que respeitar um período de 7 dias, né, com relação à aplicação de ureia ou com relação à aplicação de inseticidas organofosforados. Outros inseticidas não há problema, unicamente com os organofosforados, certo? Que reduzem a seletividade desse herbicida. Então, se eu usei o inseticida organofosforado hoje, eu só posso passar, né, o nicosulfuron, aplicar ele 7 dias depois. Ou se eu apliquei o nicosulfuron, eu só posso fazer o uso do inseticida organofosforado 7 dias depois. Por quê? Porque dá tempo da planta expressar mais genes dessas enzimas P450 que vão degradar o nicosulfuron ou que vão degradar como o exemplo do trabalho da Rafaela, o Malachon. Então, isso são pontos importantes que têm que ser levado em consideração. Eu espero que esse encontro seja de grande valia para vocês, né? Que vocês revisem, vejam outros materiais, façam as atividades, né? Temas extremamente práticos que com certeza quem for atuar no campo vai se deparar dentro da sua realidade. Gostaria de agradecer a vocês a atenção. Qualquer dúvida, nos procurem nos horários de atendimento ou mandem e-mail, né, para o e-mail que aparece aí. E também fica o convite para seguir as redes sociais, né, Under Nunes, onde lá a gente sempre traz alguns exemplos do que nós estamos vendo no campo, estamos vendo os experimentos, um sintoma de herbicida, né, a ocorrência de uma determinada planta daninha, e também, né, o LinkedIn e o ResearchGate Anderson Luiz Nunes. Bons estudos!